Glória a Deus. Que Deus seja louvado neste momento. Olá. Que bom é ter você mais uma vez aqui comigo. Hoje, convido você para estudarmos um assunto muito importante. A volta de Cristo. Será que Yeshua HaMashiach voltará a esta terra? Que bom é ter você comigo. Que você possa se deixar envolver pela mensagem de Deus nesta noite. Que o seu coração possa nele repousar as preciosas verdades de Deus. E que assim, conhecendo a verdade preciosa de Deus, você possa ser liberto. Que Deus possa nos abençoar nesse estudo. Quero convidar você aonde você estiver, para que juntos possamos orarmos ao nosso Deus e começarmos esse estudo da palavra de Deus em nome de Jesus. Feche seus olhos aonde você estiver agora e vamos juntos orarmos ao nosso Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, neste momento nós te somos gratos pela tua misericórdia, pela tua graça. Enche-nos, ó Pai, de conhecimento da tua palavra. Prepara-nos o coração para que possamos aceitar a tua verdade tal qual escrita é. Prepara nossa mente para compreendermos a tua verdade e prepara o nosso coração para sermos receptivos ao poder de Deus a cada um de nós. Que o Espírito Santo possa nos lapidar a sermos pessoas preparadas para o verdadeiro encontro contigo. Dá-nos forças em nome de Jesus. Eu te peço, hoje e sempre. Amém. Ok? Mais uma vez quero desejar a você as boas-vindas por estar conosco nesse estudo. E que bom é estarmos juntos para estudarmos a palavra de Deus. Hoje estudaremos sobre este precioso tema, a volta de Yeshua HaMashiach. Jesus voltará a esta terra? O que você acha? Voltará ele a este mundo novamente? A segunda vinda de Jesus é um evento de maior importância para todos os que creem na palavra de Deus. É um momento da ressurreição, de transformação, de grande esperança que os santos alimentam em seus corações, aqueles que verdadeiramente creem na palavra de Deus. O tempo de nossa recompensa é chegada. Yeshua HaMashiach voltará a esta terra para recompensar os seus filhos de maneira especial. É o tempo de acerto de contas com os reis, com as nações, e o ponto de partida para o início do reino milenar. O que você acha? Você pode estar agora assistindo esta live e você pode estar comentando, pode estar fazendo seus comentários, pode estar compartilhando também, para que esta mensagem possa chegar a outros ouvidos, a outros corações, que com certeza agradecerão pela oportunidade de estarem ouvindo a palavra de Deus. Ok? Vamos falar sobre este importante tema, a volta de Yeshua HaMashiach, a volta de Cristo a esta terra. Que momento glorioso, que momento fantástico, que momento tremendo será a volta de Cristo. Que coisa gloriosa, que momento esplendoroso será o momento da volta de Yeshua HaMashiach. Ele prometeu voltar. Existem mais de 2.500 referências falando sobre esta maravilhosa promessa de Cristo e que voltaria a esta terra. Todos os que creem na palavra de Deus esperam preciosamente em seus corações esta grande promessa da volta de Jesus. Começo a imaginar Jesus e Yeshua HaMashiach voltando sobre as nuvens dos céus. Que momento esplendoroso, que momento fantástico será este momento da volta de Yeshua. Olhar para os céus e ver os céus rasgando-se como pergaminhos e aparecendo sentado no seu trono de glória, Yeshua HaMashiach, e miríades de anjos ao seu redor, tocando trombetas com um som inigualável, jamais visto, ouvido e sentido pelo ser humano. Ah, que momento fantástico! Com certeza vai tremer as bases. Agora, é interessante, Jesus realmente prometeu voltar? O que ele prometeu antes de sua morte?
É interessante que uma das promessas, uma das mais maravilhosas promessas de Jesus a esta terra que voltaria, está registrado em João capítulo 14, versículos de 1 a 3. E que promessa maravilhosa! Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3, quando diz: E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que promessa fantástica! Ele prometeu que viria outra vez. Jesus prometeu e ele vai cumprir. Virei outra vez. Então, o que ele prometeu foi que voltaria outra vez a esta terra. O que disseram os anjos de Deus, quando Jesus estava subindo aos céus? Que promessa foi feita, confirmada mais tarde? Veja lá em Atos capítulo 1, versículos 10 a 11. E estando com os olhos fitos aos céus enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como viste subir. Ah, meus amados ouvintes da palavra de Deus, e irmãos que aqui estão ouvindo também a palavra de Deus, e que posteriormente também ouvirão esta live, Jesus há de vir. Sim, Jesus há de vir à terra novamente. Há de vir assim como para o céu o vimos subir. Não foi nada de secreto, não foi nada oculto. Jesus, Yeshua HaMashiach, virá do mesmo modo como subiu. Que coisa maravilhosa! São promessas confirmadas e que nós cremos de todo o nosso coração que Jesus ele voltará a esta terra novamente. Mas até quando Jesus ficará do céu? É interessante essa pergunta. Até quando ele ficará lá no céu para poder voltar à terra? Ainda em Atos capítulo 3, versículo 21, a palavra de Deus diz assim: O qual convém que o céu contenha os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de seus santos profetas desde o princípio. Preste atenção. O qual convém que os céus contenham os tempos da restauração de todas as coisas, dos quais Deus falou pela boca de seus santos profetas desde o princípio. Atos capítulo 2, versículo 31. Até chegar o tempo da restauração de todas as coisas. Quando Jesus retorna a esta terra, promoverá a restauração de todas as coisas. O planeta Terra tem sofrido as consequências do pecado e será totalmente restaurado por ocasião do estabelecimento do reino milenar. Isto na vinda de Yeshua HaMashiach. Agora, que sinais antecedem a volta de Cristo a esta terra? Que sinais aconteceriam antes de Cristo voltar a esta terra? Para que nós possamos ter certeza se estamos próximos ou não da volta de Yeshua HaMashiach, o que acontecerá? É interessante que diz assim: diz-nos, quando acontecerão estas coisas? Perguntaram os discípulos para Yeshua. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não vos assusteis, porque é necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Está registrado em Mateus capítulo 24, versículos 3 a 12. Também podemos encontrar em Marcos 13, versículos 12 e 13. Mateus 24, versículos 21 e 22. Estes sinais aconteceriam exatamente antes da volta de Jesus. Sabe, haveria guerras, rumores de guerras, pessoas morrendo por causa das guerras. Haveriam falsos cristos e falsos profetas que enganariam a muitos, e tudo isso nós estamos vendo. Tudo isso é comum diante dos nossos olhos. Nós estamos vendo pessoas se dizendo que é Cristo, enganando a muitos. Estamos vendo pessoas e países em guerras constantes. Tudo isto são sinais da volta de Yeshua HaMashiach. Isso na terra. Mas o que acontecerá
no céu, como sinal de que Cristo está perto de voltar. É interessante que lá em Lucas capítulo 21, versículos 25 a 28, diz assim: imediatamente após a tribulação naqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas do céu cairão do firmamento e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Que coisa tremenda! E ele diz: enviará os seus anjos com grande cangor de trombeta, e reunirão os eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus capítulo 24, versículos 29 ao 31. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa entendermos que Yeshua HaMashiach, que Jesus Cristo está voltando a esta terra. Tudo indica exatamente para este momento especial, a volta de Jesus. Vimos aqui que na terra haverá pessoas enganando-se e enganando também, dizendo que é o Cristo. Vimos também que haverá guerras e rumores de guerras, pessoas morrendo por causa das guerras. Está escrito também lá em Timóteo que o amor de muitos se esfriaria. Haverá angústia entre as nações, pessoas desmaiando em terror na expectação das coisas que sobreviriam à terra. Doenças incuráveis, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Tudo isso nós estamos vendo. Vimos também que haverá sinais nos céus. Diz que o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Que coisa tremenda! Estes sinais são os sinais que antecedem a volta de Jesus. Tudo isso iria acontecer exatamente antes que Jesus voltasse a essa terra. Quando ele estivesse perto de voltar, tudo isso aconteceria. Eu quero dizer para você, caro ouvinte, que Jesus está perto de voltar. Yeshua HaMashiach está às portas. O que você tem feito? Como você tem se preparado para este grande e glorioso dia? Não é uma história de trancoso que estamos contando neste momento. Não, é uma realidade tremenda. E eu e você precisamos nos prepararmos, porque Jesus está perto de voltar. O que você tem feito? Tem dado ouvidos ao Evangelho? Tem praticado a sua palavra? Como Jesus ele voltará? Será de maneira secreta? Oculta? Será de uma maneira que ninguém verá? Será um lapso e Jesus voltou e ninguém nem percebeu? Será desta maneira? Conforme o que está escrito. Como Jesus ele voltará a esta terra? Em Lucas capítulo 21, versículo 27, está escrito: e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Que coisa maravilhosa! Diz que Jesus virá numa nuvem com poder e grande glória. Se ele vem numa nuvem com poder e grande glória, então é visível, é audível, porque a terra vai estremecer com tanto poder. O mundo inteiro verá vir o Filho do Homem. Sim ou não? Vejamos o que continua dizendo a palavra de Deus para nós. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, está escrito: eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que ultrapassaram, e todas as tribos da terra lamentarão sobre ele certamente. Amém. Então Jesus virá, Yeshua HaMashiach virá nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Glória a Deus. Ele virá, Yeshua virá, eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que morreram ressuscitarão para ver Cristo voltar. E todas as tribos da terra lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Jesus não voltará de maneira secreta, ele voltará visível, audível, de maneira que todos os seres humanos poderão ver Yeshua HaMashiach voltando. Não há nada de secreto. Diz que no momento da volta de Yeshua, no momento da volta de Cristo, até os que morreram, muitos ressuscitarão
para verem Cristo voltar. Será um momento oculto? Será um momento secreto? Será que ninguém verá esse momento que é a volta de Jesus? Isso não é verdade. Jesus voltará e todo olho verá. Continua a palavra de Deus dizendo para nós: porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Isso é interessante, porque se eu e você estivermos dentro de casa com as portas fechadas e se estiver dando um relâmpago, mesmo estando com as portas fechadas, você vai perceber que acabou de dar um relâmpago, relampejar. Então não há nada de secreto no relâmpago. Mesmo com as portas fechadas, você é capaz de identificar, de perceber que este relâmpago foi possível naquele exato momento, porque haverá reflexos dele por toda a casa. E assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E muitos entendem que Jesus virá como relâmpago, que é de maneira secreta, tão rápido, um lapso tremendo, que de repente veio e ninguém nem percebeu. Isso não é verdade. A verdade é que, assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Nada de secreto há em um relâmpago, de maneira nenhuma, segundo o que está escrito, Mateus 24, versículo 27. É interessante ainda que a palavra de Deus continua falando para nós: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Mateus 24, versículo 30. Então, com certeza, se Yeshua HaMashiach vai vir nas nuvens dos céus, aparecerá um sinal no céu, a saber, o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens dos céus. E diz ainda a palavra de Deus que todas as tribos da terra lamentarão sobre ele, certamente, amém? Então não há nada de secreto nisso. A teoria de se pregar que Jesus virá e arrebatará sua igreja de um lapso, de pá, sumiu tudo, tem dois ali, e de repente um some e o outro fica. Compreender isso exatamente desta maneira é um equívoco muito grande, é um erro, e é ensinar de maneira equivocada a preciosa palavra de Deus, porque está escrito que ele virá e todo olho verá. O fato de que está os dois juntos e de repente um vai e o outro fica, significa exatamente que um pode estar preparado e o outro não. Então o que não está preparado, com certeza, não irá ao encontro do Senhor. Você entende? Nada de secreto na vinda de Yeshua HaMashiach. Interessante, diz que virá numa nuvem com poder e grande glória. Algo visível, algo audível, realmente será visto por todo o olho, segundo Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Que momento glorioso será a volta de Yeshua HaMashiach. Agora, o que farão os anjos que vierem com Cristo? O que esses anjos que vierem com Cristo farão no momento de sua volta? Mateus 24, versículo 31, está escrito: e ele enviará os seus anjos com rigor de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Que momento maravilhoso! Quando Jesus ele vir sobre as nuvens dos céus, uma das primeiras coisas que os seus anjos vão fazer é reunir os seus escolhidos, ajuntar os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. Mais uma vez, nada de secreto a palavra de Deus nos apresenta, mas reunirá os seus escolhidos dos quatro cantos da terra, de uma a outra extremidade. Que momento especial é a volta de Jesus. Eu quero estar preparado para este grande encontro com Cristo. E você, deseja estar preparado para este momento precioso? Mas o que acontecerá com os justos? Os justos mortos quando Jesus ele voltar. O que acontecerá exatamente com os justos mortos quando Yeshua HaMashiach voltar? Segundo o que está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz: porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo,
e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eita, que momento maravilhoso! A preciosa palavra de Deus deixa bem claro para mim que neste momento em que Jesus ele vir sobre as nuvens dos céus, diz aqui que os anjos virão, descerá com dos céus, com alaridos. Alarido significa muita zoada. Alaridos, cânticos, trombetas tocando, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, anunciando a volta de Yeshua HaMashiach. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Mais uma vez, a preciosa palavra de Deus desvenda talvez este mistério que muitas pessoas têm pregado, de que Yeshua, de que Jesus, ele voltará de maneira secreta, tão rápido que ninguém nem perceberá. E mais uma vez a palavra de Deus diz que ele virá, descerá dos céus com grande alarido, e com voz de arcanjo, com trombetas, anjos, miríades e miríades de anjos. E diz que neste momento as catatumbas se racharão, a terra se abrirá, e os mortos em Cristo voltarão à vida. Que momento glorioso será a volta de Cristo! Nós podemos até fazer uma recapitulação do que já vimos neste momento. Já percebemos neste momento, através da palavra de nosso Deus, de que Jesus virá sobre as nuvens dos céus. Um pequeno sinal nos céus aparecerá, tão pequenino como a mão de um homem. E este sinal vai crescendo, a ponto de tornar-se visível aos olhos humanos. Miríades e miríades de anjos, algo extraordinário acontecendo sobre a face da terra, aos olhos do homem. Miríades e miríades de anjos, e um trono de ouro puro, centralizado no meio desses anjos. Trombetas tocando por todos os lados. Um som de trombetas, de alarido, tal qual nunca foi ouvido pelo ouvido do homem. Neste momento as pessoas olharão para as alturas e verão algo extraordinário, algo incomum acontecendo. É a volta de Yeshua HaMashiach, Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, sentado em seu trono de glória, lá nas nuvens dos céus. E miríades de anjos tocando, anjos buscando os seus escolhidos, os quatro ventos da terra, dos quatro cantos, de todos os lugares. Neste momento haverá terremotos, a terra se sacudirá, os mortos ressuscitando, a terra se abrindo e dando aos seus mortos de volta. Que momento glorioso será a volta de Jesus! Você está preparado para este grande dia? Você está fazendo o quê para se preparar para a volta de Yeshua? Que momento glorioso! Os mortos em Cristo ressuscitarão. Isso é uma verdade. Agora, onde os escolhidos serão ajuntados quando Jesus voltar? Ressuscita, junta-se com os vivos, justos vivos, e onde eles serão ajuntados? É interessante que a palavra de Deus diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, diz que os justos serão arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Preste bem atenção. Aqui não fala que eles serão arrebatados aos céus, lá para os céus. Também não fala para um outro canto, fala que serão arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Preste atenção exatamente no que a palavra de Deus ela nos apresenta. Diz, não fala que eles serão levados aos céus. Diz que depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Seremos arrebatados juntamente com os justos, ressuscitados, a encontrar o Senhor aonde? Nos ares. O ajuntamento dos santos se dará nas nuvens, lá nos ares.
A Bíblia diz que os santos serão arrebatados até as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Que coisa maravilhosa! Eu não posso aumentar nem diminuir o que está escrito dentro da preciosa palavra de Deus. Agora, após o encontro dos santos com o seu Senhor nos ares, para onde vai Jesus com todos os salvos? Para onde Jesus vai com todos os salvos? A palavra de Deus continua falando para nós e diz: e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Então se assentará no trono de sua glória. Mateus 25, versículo 31. E naquele dia estarão os seus pés sobre os montes das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade do monte se apartará para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos com ele. Zacarias, capítulo 14, versículos 4 a 5. É interessante que começa às vezes a se tornar difícil a compreensão da palavra de Deus, mas esse texto é muito claro. Veja só uma coisa, meu querido ouvinte: Jesus se assentará no trono de sua glória, e naquele dia Jesus colocará os pés no monte das oliveiras, que está em Jerusalém, que está em Jerusalém. É incrível esta profecia da palavra de Deus. Diz que naquele dia Jesus sentará no trono da sua glória e colocará os seus pés no monte das oliveiras, que está lá em Jerusalém. E isto é literal. Nada de segredo, nada de secreto. Que profecia maravilhosa, que profecia tremenda da palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus é compreendê-la passo a passo, como realmente ela é e o que ela realmente está querendo nos dizer. Agora, que papel exercerá Jesus naquele dia? Naquele dia que se sentará no trono de sua glória e pisará os seus pés no Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém. Que papel ele exercerá? E a Bíblia continua dizendo para nós, em Zacarias, diz o seguinte: que papel desempenhará os santos com Jesus? E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Zacarias capítulo 14, versículo 9. Incrível! Que papel exercerá Jesus naquele dia e que papel também desempenharão os santos com Jesus? Maravilhoso estudo. Zacarias 14, versículo 9, repetindo de novo: e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra, diz lá em Jeremias capítulo 23, versículo 5. Incrível, diz que vem dias, diz o Senhor, em que levantará a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, praticará o juízo e a justiça na terra. Essa profecia é para o tempo do fim, certo? Continua dizendo a palavra de Deus para nós: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não terão poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Diz que os santos, o papel dos santos, o papel dos justos, o papel daqueles que foram salvos por Yeshua HaMashiach, porque praticaram as suas preciosas verdades, é que eles serão o quê? Serão sacerdotes de Deus
e de Cristo. Serão sacerdotes naquele momento. Que coisa maravilhosa. E reinará com Yeshua durante 1000 anos. Que maravilhosa profecia. Que coisa tremenda a palavra de Deus nos explica. O Senhor será rei sobre toda a terra. Ele reinará, prosperará e praticará a justiça e o juízo na terra. Quanto aos santos, como já falei, serão sacerdotes e reinarão com Cristo durante os 1000 anos. Para que possamos compreender mais a palavra de Deus, é importante que leiamos Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30, o que você pode fazer na sua casa. Mateus 13, 24 a 30. Também Mateus 24, versículos 36 a 44. Medite sobre isso e você vai compreender melhor a palavra de Deus. Agora, no dia da colheita, quem será colhido primeiro? O trigo ou o joio? Mateus capítulo 13, versículo 30, versículo 40 e o 41 diz: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Mateus 13, 30. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo, no fim deste mundo. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Que coisa maravilhosa. Ainda vamos estudar sobre esse precioso estudo, falando sobre o reino milenar, falando exatamente deste versículo que se encontra em Mateus. Mas o que aprendemos hoje? O que analisamos hoje? O que tivemos aprendendo hoje dentro da preciosa palavra de Deus? Aprendemos que Yeshua HaMashiach, que Jesus Cristo, Filho do Deus Todo-Poderoso, está próximo de voltar. Aprendemos que alguns sinais antecedem a volta de Jesus, que alguns sinais iriam acontecer antes que Jesus ele voltasse. Quando ele estivesse perto de voltar, muitas coisas iriam acontecer. E na realidade nós estamos exatamente passando por esses momentos agora. Faz muito tempo que nós passamos por esses momentos, que esses sinais se cumprem cabalmente diante de nós. Vislumbramos todos esses sinais da volta de Jesus. Porque a Bíblia deixa bem claro que na terra haveriam homens egoístas, avarentos, gananciosos, presunçosos, amantes dos prazeres, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Incrível. Vimos também dentro da palavra de Deus, podemos ver dentro da palavra de Deus, que haverá homens desobedientes, ingratos e irreverentes. Filhos desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, tudo isso nós estamos vendo em nossos dias. Nós estamos vendo em nossos dias que os homens estão desmaiando de terror na expectação das coisas que estão sobrevindo ao mundo. Aprendemos também que no mundo em que estamos vivendo haverá fomes, terremotos, epidemias, doenças incuráveis em todos os lugares. Prova disso, essa doença chamada Covid-19 tem ceifado milhares de famílias. O mundo todo sofreu devido a esta pandemia. Muitos choraram a perda de seus entes queridos, mas tudo isso são sinais da volta de Cristo a esta terra. Aprendemos também nesta live que haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Os poderes do céu serão abalados. Então, quando vimos tudo isso acontecer, quando estamos vendo tudo isso acontecer, é porque Jesus está perto de voltar. Muito perto de voltar. Cumprimento das profecias cabalmente se cumprindo. E você? O que está fazendo? Você tem tomado a decisão certa? Você tem tomado a decisão de obedecer a palavra preciosa de Deus? Jesus voltará, ressuscitará todos os santos, todos os que obedeceram. Juntar-se-á com os santos justos. Serão levados ao encontro com o Senhor nos ares. E é bem verdade que Yeshua HaMashiach implantará o seu reino
o seu reino de glória, reinará com justiça. Eu quero estar lá. E você? Deseja estar com Cristo nesse dia? Deseja ser um vitorioso? Deseja preparar-se para a gloriosa volta de Jesus a esta terra? Aprendemos também que a volta de Jesus, nela não há nada de secreto. Será visível aos olhos de todos os seres humanos. E que momento é esse? Que momento glorioso será a volta de Jesus? É bem verdade que quando Jesus voltar haverá apenas duas classes de pessoas. Aqueles que o obedeceram, prepararam-se para a sua volta, praticaram a sua palavra, aceitaram e o amaram de todo o seu coração. Como também do outro lado haverá aqueles que ouviram a sua palavra, rejeitaram as verdades de Deus, nada quiseram com Deus. De que lado você quer fazer parte? De que lado você quer estar? Aqueles que estão preparados na volta de Jesus. Jesus o receberá com palavras de boas-vindas. E quais são estas palavras? Vinde, benditos de meu Pai, e possui o reino que vos está preparado, desde antes da fundação do mundo. Que palavras de boas-vindas serão dadas aos santos, justos, que estão preparados para este grande e glorioso momento. Eu quero estar lá. E você? Eu quero me preparar. E quero ver você lá também. Se você deseja conhecer mais das preciosas verdades de Deus, então busca um estudo bíblico conosco. Participa conosco de um estudo bíblico. Teremos o maior e imenso prazer de levar até você preciosos estudos que com certeza esclarecerão e lhes darão uma nova visão da palavra de Deus. Participa conosco também de um dos nossos cultos. A Igreja de Deus do Sétimo Dia. Ela fica aqui na rua José Coelho, número 82, no bairro Padre Lima, subindo o alto da FUSEC, na Rua da Torre. Será um prazer imenso recebê-los. Participe conosco. Teremos o maior prazer de estudar a Bíblia com você. Haverá uma outra classe de pessoas, para finalizar, que são a classe de pessoas que não estão preparadas, que não quiseram nada com Deus, que não o aceitaram, não o obedeceram. E esses, Yeshua olhará para eles e vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo preparado para o diabo e seus anjos. Eu não quero receber estas palavras. Eu não quero ter que ouvir estas palavras. Prefiro: vinde, benditos de meu Pai, e possui o reino que vos está preparado. Eu continuo dizendo: espero você. Quero fazer parte desta classe de pessoas que estará preparado e quero encontrar com você lá. Que Deus possa abençoá-lo, que Deus possa cada dia fortalecê-lo mais e mais no Senhor, certo? É seu desejo se preparar para o encontro com Cristo? Você deseja estar atento, vigilante, obediente à palavra de Deus nesse dia? Deseja você ser um desses que reinarão com o Senhor? Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Quero neste momento fechar nossos olhos juntos e orar por você, pela sua família, para que você possa se preparar. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento eu te suplico a tua companhia. Eu te suplico, meu Pai, poder para permanecer firme e fiel a Ti, até que voltes sobre as nuvens dos céus. Obrigado, Senhor, porque esse dia não será um dia secreto. Nesse dia será um dia visível, porque está escrito: eis que venham como ladrão de noite, nos quais os céus passaram com estrepitosos estrondos. Que coisa tremenda! Tua volta não será secreto, terá grande barulho. Coisas tremendas acontecerão nesse dia. Meu Senhor, eu também estou te pedindo por cada ouvinte da tua palavra, que está ouvindo e que ouvirá esta live.
que os seus corações possam sentir o desejo de se preparar, que teu Espírito possa trabalhar em seus corações e que os mesmos possam ter forças para se preparar a cada dia para o grande e glorioso encontro contigo nos ares. Obrigado pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Este é mais um programa realizado pela Igreja de Deus do Sétimo Dia em Itapajé. Verdade em Foco. Esperamos você para a próxima live. Que Deus possa abençoá-la. Amém.